O quarto widget que nós vamos trabalhar, o componente spinner, ele funciona com um funcionamento parecido com uma caixa de combinação, uma combo box, onde a gente pode inserir e armazenar alguns itens para o usuário para poder escolher um deles. Para fazer isso, vamos lá criar o quarto projeto, fechar o terceiro aqui que estava aberto. Esse é o teste widget 04, exercícios widgets, isso. E API 10, API 10, Google API 10 e nenhum tem. Na última tela aqui, nós vamos colocar o nome da Activity, que vai ser o principal. Então está aqui o nosso layout. Qual que é o objetivo aqui? É bem parecido com o do terceiro widget. O usuário vai colocar o valor do salário e ao invés de ele marcar em um radio group, ele vai marcar aqui dentro de uma combo box qual o percentual de aumento que ele quer aplicar sobre aquele valor do salário. Então, inicialmente aqui vamos alterar ali umas strings. O olá mundo aqui vai virar msg inform, como a gente fez anteriormente. Inform valor do salário. Vamos adicionar uma nova variável string aqui. Vai ser o msg percentual. Então, o string aqui está pronto. Nós vamos alterar essa variável aqui para @string. Opa, já tem uma @string barra msg for. Vai ficar conforme o valor do salário. Eu vou puxar para cá um componente number para que o usuário informe o valor do salário. Eu vou ter aqui a informação, o ID para txt salário. É o que ele está falando aqui, né? Então, eu inseri um edit text e alterei para txt salário. Vamos colocar um text view. E esse meu text view, eu vou chamar ele de txt percentual. E ele vai buscar os dados aqui de @string barra msg percentual. Vai ficar percentual de aumento. Agora aqui a gente vai colocar um spinner aqui dentro. Coloquei o spinner, veio com esse tamanho todo aqui. E esse meu spinner, eu vou dar um nome para ele, um ID para ele de SPN opções. SPN opções, tá? E o layout width dele nós vamos alterar para fill parent. Fill parent. Então tá aqui e eu posso daqui a pouco escolher o percentual de aumento. Na continuação aqui nós vamos colocar um botão para fazer o cálculo, igual a gente tinha feito anteriormente. Vamos chamar de btn calcular. O texto vai ser calcular e vamos chamar o onClick para executar um método chamado calcular. Tá? É isso que ele está pedindo aqui. Vamos alterar aqui o layout também para preencher toda a largura da tela. Então, essa aqui é a minha tela, né? Vocês podem alterar da maneira que vocês bem entenderem aí. Agora nós vamos lá no método, na classe principal, para fazer as codificações necessárias. Vou dar um build aqui para corrigir esse errinho. Está pronto. Inicialmente aqui a gente precisa declarar um array de strings onde vai estar armazenado todos os itens que vão aparecer dentro do meu spinner.
No caso aqui eu chamei ele de percentuais e ele vai aparecer lá 10, 20 e 30%. Vamos declarar ele aqui. Um array chamado percentuais. Eu vou atribuir para ele 10, 20 e 30%. 10%, 20% e 30%. Essa variável aqui contém os valores que vão ser apresentados lá no layout pelo spinner. Agora nós vamos declarar uma variável aqui do tipo spinner, né? Que na verdade nós vamos chamar de SPN percentual e ela vai ser um array adapter daqui a pouquinho. Spinner SPN percentual e outra variável do tipo array adapter, né? Recebendo uma string chamada lista percentuais. Então está dando um errinho aqui no spinner, a importação, mesma coisa o array adapter. Então, para quem se lembra, essa variável aqui, SPN percentual, eu vou usar para acessar esse componente aqui, esse widget. Essa variável lista percentuais, para quem se lembra, lá em widget 01, que a gente trabalhou com autocomplete text view, a gente precisa passar os valores para dentro da lista dentro de um adaptador de arrays, um array adapter. Por isso que a gente cria esse array adapter aqui. Daqui a pouco nós vamos vincular esses percentuais aqui dentro desse array adapter. A continuação aqui, a gente, dentro do método onCreate, após o setContentView aqui, nós vamos vincular essa lista de percentuais com os percentuais que vão ser exibidos, né, através desse comando aqui. Então aqui embaixo, lista percentuais, né, vai receber um novo array adapter do tipo string, passando esses parâmetros aqui. O primeiro parâmetro é o this, onde vai ser exibido, né, no próprio layout aqui. E o segundo parâmetro é o tipo do meu spinner, que vai ser um spinner simples. Então, android.r.layout.simple spinner item. E também o simple spinner dropdown, depois vocês podem testar para ver como que ele fica. E vou passar aqui o último parâmetro vai ser a variável percentuais. São esses 10, 20, 30%. Então eu estou vinculando a variável percentuais com a minha lista de percentuais, que é um array adapter. Na continuação aqui, nós vamos vincular a variável SPN percentual com o componente lá visual da tela, através do findViewById. Então aqui, ó, SPN percentual vai receber a conversão para spinner, que é o tipo dele, findViewById, r.id.spn opções. Então aqui a gente está vinculando esse spinner nosso aqui, da classe principal, é um auxiliar, né, com o SPN opções. Se a gente for olhar, esse carinha aqui da nossa tela chama-se SPN opções. Então tudo que eu fizer agora aqui com SPN percentual vai se refletir aqui na tela, nesse componente. Então o que eu estou fazendo agora ali é jogar para dentro desse componente os meus percentuais aqui. Eu faço isso através do método setAdapter, passando lista percentuais para ele. Então eu estou setando um adaptador dentro de SPN percentual, dentro do meu spinner. Qual adaptador? O lista de percentuais. Quem é a lista de percentuais? É um adaptador que busca os dados que vão ser exibidos no spinner, 10, 20 e 30%. Tá? É isso que está falando aqui na sequência. Vamos fazer agora o método calcular para
fazer o cálculo, né? Isso que a gente fez aqui, essa parte aqui, foi para exibir dentro aqui do meu spinner os valores para o usuário selecionar. Agora eu vou precisar, quando o usuário clicar em calcular, verificar qual que ele selecionou e gerar o percentual de aumento aí do salário. Para isso, vou criar aqui um método calcular, que vai receber uma view. E nós vamos, com um errinho aqui de importação, e nós vamos fazer o trabalho aqui dentro, né? Primeira coisa, eu vou precisar buscar o salário, né? Antes mesmo, vamos declarar essas duas variáveis aqui, salário e novo salário. Agora a gente fez no get 4, aliás no 3. E agora eu vou buscar o valor de salário. Vou declarar aqui em cima um edit text chamado edit salário. Esse meu edit text está comigo aqui, vamos importar. Aqui embaixo eu vou falar que edit salário recebe um edit text que vai ser o find view by id. r.id.txt salário. É isso? Vamos ver se esse campo aqui, ó. Só vamos alterar, tá aqui. txt salário é o meu edit text, né? Tá certinho. Eu busquei ele e vou precisar agora salário. Vai receber, como eu falei no widget 3, o edt salário é um texto. Nós precisamos convertê-lo para double. Double.classe double. Vou passar aqui o que eu quero converter. O que eu quero converter é o valor do texto de edt salário. Para buscar o texto de edt salário, eu uso o método getText. Converto aqui para string. Agora, antes de calcular o novo salário, eu preciso saber qual a opção que o usuário escolheu no spinner. Isso aqui a gente já fez, né? Então preciso verificar qual foi a opção selecionada para depois buscar o valor que o usuário escolheu, o valor no percentual, né? Então aqui nós vamos declarar uma variável local chamada opção selecionada. Vou fazer isso aqui, igual a gente fez no widget 3, bem parecido. E ela vai receber o resultado da execução do método getSelectedItemPosition do SPN percentual, que é o nosso spinner aqui. O que esse método faz? Ele traz para mim, né, o get traz para mim a posição do item que foi selecionado. Lembrando sempre as posições, começando aqui, como é um array, 0, 1 e 2. Então, se ele trouxe a posição 0, obviamente ele escolheu aqui percentual 10. Se ele trouxe a posição 1, percentual 20, posição 2, percentual 30. Tá? Então, a minha variável opção selecionada vai receber spn percentual.getSelectedItemPosition. Eu tenho aqui, por exemplo, a getSelectedItem, que ele traz um objeto do item que foi selecionado pelo usuário. Tem o getSelectedItemID, se ele tivesse um ID, estaria aqui para mim. Nós vamos trabalhar com a posição aqui. E agora, eu vou fazer uma verificação sobre a opção selecionada. Se a opção selecionada foi 0, o aumento vai ser de 10%. Se foi 1, 20%. Se foi 2, 30%. Eu pedi para fazer isso aqui dentro de um switch, para fazer essas 3 verificações. Um switch com... Poderia ser if também, não tem problema nenhum. Só para vocês trabalharem o switch aqui. Tá? Então, switch aqui, campo que eu vou verificar a opção selecionada. Então aqui eu vou colocar o primeiro case é se ele for 0, eu vou fazer se ele for 0. O novo salário vai receber o salário mais 10%, igual a gente fez lá no widget 3, 0.1. E vou fazer os outros
dois cases aqui, ó. Vou tirar o default, deixar 100. Então vai ter o case 0, case 1 e case 2. E aqui eu mudo para 2 e aqui para 3. Então, de novo, estou verificando a opção que foi selecionada pelo usuário. Se for 0, quer dizer a primeira opção selecionada, eu acrescento 10%. Se for 1, a segunda opção selecionada, eu acrescento 20%. Se for a terceira, eu acrescento 30%. No final, vou gerar um alert dialog.builder SG para mostrar o resultado final em uma janela de alerta. Aqui, é o que ele está pedindo em seguida, né? O título vai ser resultado, MSG set title. Aqui o set está errado, né? MSG.setMessage, vou preencher a mensagem para o usuário. Qual vai ser a mensagem? Essa é a mesma do anterior. Salário anterior, concatenado aqui com o salário. Vou passar para a linha de baixo com /n e vou concatenar com novo salário, que vai ser que está dentro da variável novo salário. Vou preencher o set neutral button, botão principal, vai ser o OK e ele não vai ter nenhum método associado a ele. msg.show para exibir a mensagem. Então, feito isso, vou dar um build no projeto, vou mandar rodar. Então, trouxe para mim aqui o aplicativo, informa o valor do salário, o usuário vai preencher o valor do salário, vai escolher aqui qual percentual de aumento, né? Eu tenho aqui três opções, 10, 20 e 30%, mandar calcular o salário anterior 100 e o novo salário 110. Se eu escolher outro percentual de aumento, 20%, alterou aqui, vou mandar calcular, mesma coisa, ele faz o cálculo. Então, o componente Spinner ele funciona próximo aqui a uma combo box, só que as opções ele sempre mostra nessa tela sobreposta aqui, 30%, mandei calcular, está pronto. Por fim, com um exercício para alterar o aplicativo para criar um novo percentual de aumento de 15%.